Vai fazer a sua segunda fase do exame de ordem em Direito Penal e quer aprender como que deve minutar um recurso em sentido estrito? Você está no lugar certo. Então fica até o final da aula para você aprender como que você deve redigir essa peça, do endereçamento até os seus pedidos, do absoluto zero. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Direito Penal, a mais uma aula de peça para a segunda fase do exame de ordem, e a aula de hoje é sobre reze, e reze não é o imperativo do verbo rezar, pelo menos aqui nesse contexto, ok? Reze significa recurso em sentido estrito, é uma peça que é bem cobrada no exame de ordem e você certamente tem que estar preparado, para identificar e para redigir essa peça na sua prova, ok? Então por isso eu vou tentar te ajudar ao máximo nessa aula, mostrando os principais pontos que você precisa necessariamente saber para redigir essa peça no seu exame de ordem e obter a sua aprovação, ok? Eu só peço, antes de iniciar a aula, que você também me ajude, dá um like aqui nesse vídeo, não custa nada e me ajuda bastante, O YouTube entende que essa aula é relevante e distribui para mais pessoas. Ademais, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, porque isso também me ajuda bastante, e ao final da aula deixa um comentário se você gostar, se de alguma maneira eu ajudar você com esse conteúdo aqui. Me siga aqui no Instagram, @prof.cebrian, e lembrando que essa aula aqui é um oferecimento do nosso curso de segunda fase pela Prodigi em Direito Penal. Sim, temos um curso de segunda fase, com mentoria, simulados, você aprende do absoluto zero a minutar, a redigir todas as peças prático-profissionais do seu exame de ordem, da sua segunda fase em Direito Penal. Para conhecer, basta clicar no link que está aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, beleza? Feita aí essa propaganda chata para vocês, a gente pode iniciar a nossa aula. Lembrando que a nossa aula aqui vai se dividir em duas partes. Primeiro, eu vou explicar para vocês algumas noções introdutórias, localização na persecução penal, como que você vai identificar essa peça, e depois eu passo então a explicar para vocês como que ela deve ser redigida, ponto a ponto, endereçamento, nome da peça, fundamentos, teses, pedidos, prazo e coisas do tipo, ok? Então, para começar a nossa aula, é preciso passar para vocês algumas noções introdutórias. E a gente começa aqui por meio do momento processual dessa peça, Se você acompanha aqui as nossas aulas, você já sabe que eu gosto sempre de situar o aluno na persecução penal. E falando nisso, caso você não saiba, aqui no canal, na playlist de segunda fase, você encontra outros conteúdos sobre a segunda fase, inclusive outras aulas sobre outras peças, recurso de apelação, agravo em execução, resposta a acusação, recurso de apelação, entre outras infinitas matérias para a sua segunda fase e outras dicas. Em relação, agora voltando aqui para a aula, em relação ao momento processual do recurso em sentido estrito, nós temos uma situação diferenciada em relação às outras peças. Nas outras peças, se você me acompanha aqui pelo canal, me acompanha aqui pelas nossas aulas, você percebe que existe um momento processual específico para cada uma das peças. Então, se você pega, por exemplo, o recurso, uma peça melhor. Se você pega, por exemplo, a resposta à acusação, você verifica que existe um momento processual exclusivo, muito característico da resposta à acusação. Então, o caso prático profissional chega para você e diz que o acusado foi citado, que a denúncia foi recebida pelo juiz e o juiz mandou citar o acusado e o acusado foi citado. Você lê esse trecho do seu caso prático profissional, identifica que ainda não aconteceu a audiência de instrução e julgamento, e automaticamente você já sabe que está lidando com a resposta à acusação, porque você está no momento da resposta à acusação. Isso, contudo, não acontece com o recurso em sentido estrito. Por quê? Porque ele cabe de momentos diversos dentro da persecução penal. Então a gente não pode simplesmente identificar esse recurso com base no momento processual, mas sim com base na natureza da decisão que você irá recorrer, e se ela está ou não arrolada em um artigo específico que nós iremos tratar daqui a pouco. Um ponto bastante importante também que eu preciso dizer para vocês é que esse recurso, de certa forma, grosso modo, ele se assemelha um pouco com o agravo de instrumento lá do processo civil. Por quê? Porque no processo civil existe o agravo de instrumento para você recorrer de decisões interlocutórias e, de certa forma, aqui no processo penal você também vai se utilizar, grosso modo, repetindo, do recurso em sentido estrito para atacar algumas decisões interlocutórias, ok? Só que eu preciso chamar a atenção para vocês, chamar a atenção de vocês para o seguinte: no processo penal,
em regra, né, existe uma coisinha chamada princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Isso quer dizer o quê? Né, pela lógica que, em regra, não recorremos de decisões interlocutórias, como, por exemplo, a decisão que recebe a denúncia. Não existe um recurso específico para essa decisão interlocutória. Então, a regra é a irrecorribilidade. Isso quer dizer que existem exceções, e as exceções são justamente as hipóteses de recurso em sentido estrito. Então, dentro do processo penal, nós, grosso modo, repito novamente, utilizamos o rese para atacar decisões de natureza interlocutória. Isso não quer dizer que todas essas decisões terão natureza interlocutória, mas essa é uma forma fácil e didática de você associar o recurso em sentido estrito das decisões que você deve recorrer. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: de toda e qualquer decisão interlocutória? Não, você já sabe, existe o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Então, pois, quais são essas decisões que nós poderemos recorrer mediante o recurso em sentido estrito, mediante o rese? Simples, são aquelas decisões previstas, arroladas lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, quando falamos em recurso em sentido estrito, nós falamos automaticamente no artigo 581 do CPP. O 581 será a mãe dessa peça, né? Quer saber se cabe ou não rese? Grosso modo, via de regra, você analisa o 581. Se a decisão está presente no 581, você vai lá e recorre mediante rese. É claro que tem algumas exceções e todas elas, né, nós veremos nessa aula. Esses detalhes nós veremos nessa aula. Não quer dizer também que todas aquelas decisões previstas no 581 possuem natureza de decisão interlocutória, tá? Algumas não, mas em regra sim, são decisões interlocutórias, e essas decisões previstas no 581 deverão ser atacadas lá no seu exame de ordem mediante o recurso em sentido estrito. Também preciso fazer outros esclarecimentos sobre o rese antes da gente estudar efetivamente essa peça. Primeiro, eu preciso falar para vocês sobre a imprecisão técnica que está lá no caput do artigo 581. Por quê? Porque eu acabei de dizer para vocês que, grosso modo, né, que via de regra, aquelas decisões previstas no 581 são decisões interlocutórias. Aí você vai lá, abre o seu vade-mecum, abre o seu Código de Processo Penal, pega lá o artigo 581 e se depara com essa redação aqui. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, né? E por que está sentença aqui? Caberá de sentença? Não, não caberá de sentença, né? É pacífico na doutrina e na jurisprudência que isso aqui é uma imprecisão técnica, então não caberá rese de sentença. Você bem sabe, se você, é claro, já assistiu à nossa aula de recurso de apelação, que da sentença absolutória ou condenatória vai caber outra coisa, que é o recurso de apelação, com fundamento no 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Não é rese, ok? Então isso aqui é mera imprecisão técnica e eu precisei trazer esse dado para você. Outra coisa muito, mas muito importante mesmo, e mais importante do que o tópico anterior, é o caráter residual do rese, o caráter residual do recurso em sentido estrito, também conhecido por aí como subsidiariedade do rese. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o rese só será cabível quando não for hipótese de recurso de apelação, ok? É simples isso, né? Não é nada difícil, tem que entender que só caberá o rese depois que você analisar que não é situação, não é hipótese de recurso de apelação. Isso não sou eu que estou inventando, isso não é entendimento doutrinário e jurisprudencial, isso é texto expresso de lei e está lá no 581, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Quando cabível, a apelação não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Parece que é fácil, né? Bom, se não cabe recurso de apelação, vai caber o rese, né? Se a sentença não cabe o rese, mas em algumas situações você acaba ficando um pouco confuso. Por quê? Porque dentro da sentença você acaba verificando que existe ali uma decisão, né, que está dentro do 581. Aí você fala, bom, se aqui dentro dessa sentença existe uma decisão que está prevista no 581, uma matéria decidida que está prevista no 581, isso aqui vai caber rese ou vai caber recurso de apelação? Evidentemente, você já sabe, né, cabe
o recurso de apelação, porque existe a subsidiariedade do recurso em sentido estrito. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para que fique mais claro nas suas cabecinhas. Seguinte. Exemplo de prescrição. Se você pegar lá o artigo 581 do Código de Processo Penal, em seu inciso 8, você vai verificar que caberá ao rese da decisão que decretar a extinção da punidade, que declarará a extinção da punibilidade com base na prescrição dessa decisão, caberá ao rese. Mas se eventualmente na sentença o juiz declarar extinta a punibilidade pela prescrição de um determinado crime, vai caber rese mesmo assim? Claro que não. Caberá então o recurso de apelação, porque essa decisão, esse tema está inserido dentro da sentença. E você já sabe, da sentença condenatória ou absolutória caberá recurso de apelação e não caberá o recurso em sentido estrito, ok? Outro ponto muito relevante, esse talvez seja o mais relevante de todos. Existem alguns incisos dentro do 581 que estão tacitamente revogados, que foram tacitamente revogados pela Lei de Execução Penal. Sim, depois que foi promulgada a Lei de Execução Penal, a Lei de Execuções Penais, surgiu um novo recurso que é o agravo em execução. Esse agravo em execução, segundo o artigo 197 da LEP, e inclusive tem uma aula sobre ele aqui no canal para a segunda fase, esse recurso de agravo em execução, segundo o artigo 197 da LEP, ele vai atacar, decisões proferidas pelo juiz da execução. Então, toda e qualquer decisão proferida pelo juiz da execução penal será atacada mediante o agravo em execução. Só que a LEP, evidentemente, é posterior ao Código de Processo Penal. E no 581, eram previstas algumas situações, algumas decisões proferidas em fase de execução. Então, antes do agravo em execução, nós utilizávamos o rese para atacar algumas dessas decisões proferidas na execução. Acontece que agora, com o agravo em execução, toda e qualquer decisão proferida pelo juiz das execuções será atacada mediante o rese. Isso implica dizer que essas hipóteses que estão dentro do 581, que tratam da fase de execução, estão tacitamente revogadas. Ainda estão lá no seu código, mas elas não são mais aplicadas pelo rese, não são mais atacadas pelo rese, e você deve passar um traço em cima dessas hipóteses para que você saiba na sua prova que delas não caberá o rese e sim o agravo em execução. E quais são essas situações? Para te ajudar, eu trouxe aqui os incisos, justamente para você passar um traço bem suave por cima, para você saber que elas estão tacitamente revogadas, e são justamente essas que estão aí na sua tela. Então é o artigo 581, inciso 11, 12, 17, 19, 20, parece sorteio da Mega Sena, 20, 21, 22, 23 e 24. Aqui o último tá 14 mais é 24. O professor burrão aqui que esqueceu de colocar mais um xizinho, ou não foi no teclado. Mas são esses os incisos que você deve passar um traço por cima. Não vai me carregar esse traço aí, não vai colocar muita firula, porque senão daqui a pouco o seu vadimécum tá todo cinza, tá uma coisa horrorosa, e isso prejudica na sua prova, beleza? Bom, tendo em vista aí essa subsidiariedade, esse caráter residual do rese, a gente pode então propor para você um método bem fácil para você identificar esse recurso em sentido estrito, Primeiro, você observa se essa decisão é anterior, você observa se essa decisão ela é anterior à sentença. Se essa decisão que você está trabalhando, que o seu caso prático colocou diante de você for anterior à sentença, você observa se ela está rolada lá no 581 do Código de Processo Penal. Se ela estiver antes da sentença, se ela for anterior à sentença e estiver arrolada no 581, é porque é recurso em sentido estrito. Se, contudo, essa decisão, esse conteúdo estiver na sentença, não vai caber o recurso em sentido estrito, vai caber o recurso de apelação, porque de toda decisão, de toda sentença condenatória ou absolutória, caberá o recurso de apelação. Agora, se essa decisão for posterior ao trânsito em julgado, aí você não vai mais se utilizar do rese, se for posterior ao trânsito em julgado, estiver na fase de execução e tratar sobre matérias da execução, o recurso cabível será o agravo em execução, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, ok?
como que a FGV já cobrou essa peça, como que ela vem cobrando essa peça e como que você vai fazer, então, para identificar esse recurso na sua prova, né? Primeiro que essa peça aqui é uma peça top 4, né? Então pega todas as peças que já foram cobradas na era FGV. Em quarto lugar está o recurso em sentido estrito. E sempre que a FGV, até o dia de hoje, meio de 2021, sempre que a FGV cobrou recurso em sentido estrito, ela cobrou com fundamento lá no inciso 4 do 581, que é justamente a decisão de pronúncia. O que é a decisão de pronúncia? Já eu vou explicar para vocês quando a gente entrar no mérito do artigo 581, mas em linhas gerais, a decisão de pronúncia é uma das 4 possíveis decisões que o juiz profere ao final da primeira fase do tribunal do júri. É basicamente quando o juiz encaminha o réu para o julgamento em plenário, né, que é aquele momento clássico do tribunal do júri. Então, sempre que a FGV cobra o recurso em sentido estrito, ela traz essa situação de decisão de pronúncia. Então, por isso eu trouxe para vocês aqui alguns trechos de provas já cobradas, né, pela FGV, para você entender como que a FGV ela vai evidenciar para você essa questão da pronúncia, essa questão do rese, né? Isso aqui é o 11º exame de ordem. Finda a instrução probatória, o juiz competente, em decisão devidamente fundamentada, decidiu pronunciar Jerusa pelo crime apontado na inicial acusatória. De pronúncia, cabe recurso em sentido estrito com base no 581, inciso 4. Outro exemplo é o exemplo do 28º exame de ordem. Com a juntada da documentação, de imediato, sem a adoção de qualquer medida, o magistrado proferiu decisão de pronúncia nos termos da denúncia. Pronúncia, recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então, feitas essas considerações iniciais, a gente pode passar para a peça propriamente dita, né? Então, eu vou iniciar pela competência, que é o endereçamento, falar um pouquinho sobre o nome da peça, sobre as teses, sobre o pedido e sobre o prazo dessa peça. E depois a gente vai finalizar a aula falando sobre as contrarrazões ao recurso em sentido estrito, que é uma possibilidade que eu acredito que venha a ser cobrada nas próximas edições do exame de ordem. Em relação à competência, como se trata de um recurso, né, você tem que saber que recursos são minutados em petição dupla. Como assim petição dupla? Pessoal, todo recurso é feito em petição dupla. Você redige, você minuta uma peça de interposição que é endereçada ao juiz de primeira instância, onde você manifesta a sua vontade de recorrer, e você também minuta outra peça, que é a peça de razões, onde você propriamente vai tratar sobre as razões recursais, razões de fato, razões de direito, onde você busca o convencimento do órgão julgador para a reforma daquela decisão. E essa peça de razões é endereçada ao tribunal competente. As duas devem ser redigidas no seu exame de ordem. Então, em relação ao endereçamento dessa peça de interposição, você vai endereçar ao juiz de primeira instância, tomando sempre cuidado com a competência, se é competência de juiz estadual, se é competência de juiz federal ou se é competência do tribunal do júri. Preste bem atenção em relação a essas peculiaridades do endereçamento. Já em relação à peça de razões, você vai fazer o quê? Você vai endereçar para o tribunal competente, egrégio Tribunal de Justiça, se for competência da Justiça Estadual, ou egrégio Tribunal Regional Federal, se for competência da Justiça Federal. Em relação ao nome da peça, você sabe, tem a peça de interposição, que é uma folha só, e tem a peça de razões. A peça de interposição vai levar o nome do recurso, que é recurso em sentido estrito, ao passo que a peça de razões, que é a segunda peça que deve ser minutada juntamente com a peça de interposição, você chama de razões do recurso em sentido estrito. Lembrando que rese é um apelidinho que a gente dá para ela, né, mas você, em hipótese alguma, vai colocar o nome da sua peça de rese. Tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Coloque recurso em sentido estrito. O fundamento legal dessa peça, que é aquele artigo que vai no preâmbulo, é o nosso famoso artigo 581, juntamente, é claro, com o inciso adequado. Você vê qual é a decisão que você está lidando, vê qual é o inciso que está prevendo aquela decisão, que faz a previsão daquela decisão, e, portanto, você fundamenta nesse inciso. E agora chegamos finalmente na parte mais importante, que diz respeito à tese, né? Você fez lá o seu endereçamento, fez o seu preâmbulo, colocou o nome da peça, redigiu os fatos da sua prova, né, de maneira bem sucinta e objetiva. Afinal de contas, os fatos não são pontuados, e aqui é um ponto importante, tá? Muita gente perde muitas linhas com os fatos, sendo que eles não são mais pontuados, o que não quer dizer que não possa ser pontuado nas próximas provas, mas nas últimas não foram, e quando eram lá no começo da prova,
era atribuído no máximo 0,1 para esses fatos. Então não perca mais do que 1 ou 2 parágrafos, com no máximo 3 linhas cada um. Faça de maneira sucinta, porque não vem sendo pontuado, mas ainda assim eu recomendo que você faça. Fez os fatos, você parte para o direito, que é onde efetivamente você vai trabalhar a tese propriamente dita. E a tese necessariamente deverá estar relacionada com as matérias do 581, com as decisões do 581. Então você pega lá o 581 do Código de Processo Penal e você vai ver as hipóteses de cabimento da sua peça de recurso em sentido estrito. Aqui na aula eu não vou trazer todas essas hipóteses, né, e tampouco aquelas que foram tacitamente revogadas. Eu vou concentrar aqui naquelas que possuem mais relevância para o seu exame de ordem, inclusive aquelas cobradas nas questões discursivas, tá? A gente sabe que na peça as únicas hipóteses que foram cobradas, nas 3 vezes que o rese foi cobrado, foi a decisão de pronúncia, né? Então eu vou focar na pronúncia e focar em outras decisões que eu acho que são importantes, que podem vir a ser cobradas. A primeira delas é a decisão prevista no inciso 1, que é a decisão que não recebe a denúncia ou queixa. Perceba aqui que tem 2 situações destacadas no seu slide. Primeiro, que eu destaquei aqui, a decisão que não receba. Então, é a decisão que rejeita a inicial acusatória. Da decisão que recebe a inicial acusatória, que recebe a denúncia, que recebe a queixa-crime, dessa decisão não vai caber o rese. Na verdade, é um tipo de decisão que não cabe um recurso específico, que não cabe recurso. Não existe previsão para a decisão que recebe essa denúncia ou recebe essa queixa. Na prática, nós utilizamos o habeas corpus, porque é uma situação ali de coação à liberdade de locomoção, enfim, se encaixa no habeas corpus, mas ainda assim o habeas corpus não é um recurso, né? Então vai caber o rese, o recurso em sentido estrito, tão somente da decisão que não recebe, ou seja, que rejeita a inicial acusatória. E não só é a decisão que rejeita a denúncia, mas também a queixa-crime. Então é a inicial acusatória, rejeitou a denúncia ou rejeitou a queixa-crime, estaremos diante da situação onde caberá um recurso em sentido estrito. E fazendo uma interpretação extensiva desse dispositivo, também é possível, segundo a doutrina majoritária e segundo a jurisprudência majoritária, também é possível que você interponha um recurso em sentido estrito da decisão que rejeita o aditamento dessa inicial acusatória, ok? Bom, inciso 2, da decisão que conclui pela incompetência do juízo. Então, quando o juiz ele profere ali uma decisão, né, se declarando incompetente, seja provocado, seja de ofício, dessa decisão caberá o recurso em sentido estrito, ao contrário da decisão que nega. A decisão que nega a incompetência, onde o juiz não se declara incompetente, né, onde o juiz não declara incompetência daquele processo, dessa decisão não caberá o recurso em sentido estrito. Em relação a essa subsidiariedade, né, do rese, se essa decisão de incompetência for proferida dentro da sentença condenatória ou absolutória, estaremos diante da possibilidade de um recurso de apelação, não de um recurso em sentido estrito. E sobre isso ainda é interessante trazer o artigo 419, que trata da desclassificação de um crime doloso contra a vida para outra infração penal, ou até mesmo um crime doloso, ou até mesmo um crime contra a vida, mas na modalidade culposa. Nessas situações, né, de desclassificação lá no júri, ao final da primeira fase do júri, também seria uma situação de declaração de incompetência, e com base nesse entendimento a gente pode dizer que cabe um rese no 419, tá? Agora, em relação ao inciso 3, decisão que julga procedente as exceções, salvo a de suspeição, né? A gente sabe que as exceções são processos incidentes, né? Então você estuda no processo penal que existem as questões prejudiciais e os processos incidentes. E as exceções são espécies de processos incidentes. O que são processos incidentes? São questões que precisam ser resolvidas antes da discussão, antes da resolução da questão principal do processo, antes do mérito do processo. Tendo em vista isso, a gente sabe que tem exceções de incompetência, exceções de despendência, exceção de coisa julgada, exceção de ilegitimidade de parte, né? Então, essas exceções, quando julgadas procedentes, caberá o recurso em sentido estrito, mas tem que ser procedente. Da improcedência não vai caber o recurso em sentido estrito, e preste bem atenção no final
desse inciso aqui que diz salvo a exceção de suspeição. Então, a exceção de suspeição, a rejeição, né, a procedência, melhor dizendo, da exceção de suspeição não vai dar direito a você interpor um recurso em sentido estrito. E aqui chegamos no inciso 4, que é a queridinha da FGV. Repito, todas as vezes que a FGV cobrou o recurso em sentido estrito, ela cobrou essa situação de pronúncia do réu. E o que é essa pronúncia aqui? Quando nós estudamos o tribunal do júri, o procedimento do tribunal do júri, a gente chega na conclusão, a gente estuda, a gente aprende que o tribunal do júri ele é um procedimento bifásico. Olha só o nome é autoexplicativo, bifásico, ou seja, duas fases distintas. A primeira fase é uma fase instrutória, né, que serve de preparação para a segunda fase, que é a instrução em plenário. Ao final da primeira fase do júri, o juiz ele pode proferir 4 decisões, tá? Ele não vai condenar o réu aqui no final da primeira fase, mas ele pode proferir 4 decisões. Ele pode pronunciar o réu, ele pode impronunciar o réu, ele pode desclassificar essa conduta ou ele pode absolver sumariamente esse réu, esse acusado, ok? E o que significa dizer que o juiz vai pronunciar esse réu? O juiz ele vai pronunciar o réu quando ele verificar, no caso concreto, que estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade. Se tem esses indícios de autoria e essa prova da materialidade, que é a justa causa dentro do processo penal, ele vai encaminhar e vai remeter esse processo ao presidente do tribunal do júri. Ele vai submeter o réu ao tribunal do júri propriamente dito, que é a segunda fase do júri, que basicamente se consubstancia no julgamento em plenário. O réu vai a plenário. Isso é a decisão de pronúncia. Já a decisão de impronúncia, que é algo diferente, o juiz reconhece que não existe indício de autoria e não existe prova da materialidade. Então ele impronuncia o réu, o que não quer dizer que ele está absolvendo o réu. Por quê? Porque enquanto não extinguir a punibilidade, o processo pode continuar, o Ministério Público pode apresentar novas provas da culpabilidade desse sujeito, tá? Então preste bem atenção, é da decisão que pronuncia o réu e não da decisão que impronuncia, ok? Agora, na sequência, temos o inciso 10, da decisão que conceder ou negar ordem de habeas corpus, tá? E aqui é bem importante que você saiba que essa decisão que concede ou nega ordem de habeas corpus, para que seja possível você interpor um rese, tem que ser uma decisão do juiz de primeira instância. Por quê? Porque se for um tribunal de justiça, porque se for um STJ, por exemplo, concedendo ou negando essa ordem de habeas corpus, outro recurso que será cabível, que será o recurso ordinário constitucional, que é outra coisa, tá? Não confunda. Então tem que ser aqui, para ser hipótese de recurso em sentido estrito, para ser hipótese do nosso rese, tem que ser decisão de juiz de primeira instância. Já o inciso 15 diz que caberá o rese, caberá o recurso em sentido estrito da decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta, tá bom? Então vamos por partes aqui, perceba que tem 3 destaques nesse inciso e vou trabalhar com vocês a respeito deles. Primeiro, cabe tanto da decisão que denega ou da decisão que julga deserta esse recurso de apelação. Denegar é quando o juiz de primeira instância, ao receber a peça de interposição, julga, né, que existe ali, que não estão presentes, na verdade, os pressupostos de admissibilidade desse recurso, ou porque o recurso ele é intempestivo, ou porque não tem legitimidade de parte, enfim, porque estão ausentes os pressupostos objetivos ou subjetivos do recurso, então ele denega esse recurso, ou seja, ele não encaminha ao tribunal. Já quando o juiz ele julga deserta, né, essa apelação, é porque não foram pagas custas, entre outros custos. Isso é julgar apelação deserta. Então, da decisão que julga deserta ou denega apelação, caberá o recurso em sentido estrito. Mas perceba aqui que eu dei muita ênfase à apelação. Tem que ser especificamente e exclusivamente a decisão que denega ou julga deserta o recurso de apelação. Se for outro recurso, não caberá o recurso em sentido estrito. Se for uma decisão que, por exemplo, denega
o jogo é deserto, um agravo em execução, que é outro recurso, não caberá o rese, caberá outro recurso, que é a carta testemunhável. Por quê? Porque a carta testemunhável é o recurso específico que existe para decisões que denegam outro recurso. Só que a exceção da carta testemunhável é justamente a apelação. Desculpa, é apelação. Por quê? Porque se a decisão está denegando uma apelação, aí caberá o recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 15, e não a carta testemunhável, ok? Já o 25, né, o inciso 25, dando um pulo aqui, porque boa parte desses incisos foram tacitamente revogados. O inciso 25, ele traz uma situação nova, relativamente nova, que surgiu com o pacote anticrime, que eu acho que tem grandes chances de ser cobrada na segunda fase, sobretudo também nas questões discursivas, que é a decisão que recusa a homologação da proposta de acordo de não persecução penal. Tá? Muita gente vai passar batido nessa, mas é uma situação que admite o recurso em sentido estrito, ok? Vistos aí, né, vistas as possíveis teses que nós iremos trabalhar dentro de um recurso de apelação, nós iremos agora para a fase dos pedidos, para o tópico dos pedidos. Lembrando, é claro que para cada tese que você trabalha no meio do seu recurso, no miolo do seu recurso, você tem que fazer um pedido correspondente, e para cada pedido correspondente você deve realizar um fundamento legal. Então, dentro daquelas hipóteses do 581, existem é ruim, né? Existem algumas teses. Então, quando, por exemplo, trabalha a pronúncia, você está, evidentemente, trabalhando uma situação que envolve o tribunal do júri. E, na maioria das vezes, é a desclassificação de um crime doloso contra a vida para um crime culposo, o que gera a incompetência do tribunal do júri e que faz com que esse processo seja remetido para o juiz singular. Então essa seria a tese lá na sua peça, no miolo da sua peça do recurso em sentido estrito, né? Então para cada pedido, para cada tese que você trabalhou lá, um pedido deve ser feito lá no tópico dos pedidos. Então se você, por exemplo, trabalha na sua peça de rese a desclassificação para um crime culposo, para um crime contra a vida culposo, você pede os pedidos, a desclassificação para um crime culposo, e você pede, por exemplo, a remessa desses autos para o juiz competente. E para cada pedido que você realizar, você deve necessariamente colocar um fundamento legal, colocar um artigo, colocar uma súmula, quando evidentemente for adequado, quando for cabível, porque isso sempre é pontuado. Ademais, pelo fato de ser um recurso, existem alguns pedidos especiais que você deve fazer, né? Alguns na peça de interposição e outros nas peças de razão. Na peça de razão. O pedido que eu recomendo que você faça na peça de interposição é que esse recurso seja recebido, seja processado e remetido ao tribunal competente para julgamento. E já a peça de razões, você deve pedir o conhecimento e o provimento do recurso. Mas o mais importante aqui, pessoal, é um pedido que você deve realizar lá na petição de interposição. Qual pedido é esse? É o pedido de juízo de retratação. O recurso em sentido estrito, ele tem algo muito peculiar, tem um instituto muito peculiar, que é a possibilidade de realizar o juízo de retratação. Os recursos, de um modo geral, não possuem essa possibilidade. Então, se você pega, por exemplo, um recurso de apelação, quando você interpõe um recurso ao juiz de primeira instância, ele vai pegar esse recurso e, quando não for situação de denegação, vai pegar esse recurso e remeter ao tribunal competente. Já o recurso em sentido estrito, que tem o juízo de retratação, o juiz de primeira instância, quando recebe essa petição de interposição, quando recebe esse recurso, né, em sentido estrito, ele tem a possibilidade dele mesmo reformar a própria decisão. É o que eu chamo de perdão pelo vacilo, né? O juízo de vacilação. Então o juiz ele vai olhar esse recurso, vai olhar essa interposição, olhar essas razões e ele mesmo pode falar o seguinte: ó, fiz cagada aqui, né? Caguei no processo, eu mesmo vou corrigir, não precisa recorrer. Esse é o juízo de retratação, que é possível aqui no recurso em sentido estrito e também em outros recursos específicos, como por exemplo o agravo em execução, que segue o procedimento do recurso em sentido estrito. E como é que você faz isso? É complexo? É difícil? Não. Um pequeno parágrafo na petição de interposição já é o suficiente. Então você pede lá que seja
é realizado, né, pede para que o magistrado realize o juízo de retratação, reformando a própria decisão, e com fundamento no 589, é importante colocar esse 589, e caso não queira reformar, caso não decida reformar a própria sentença, que aí sim, né, decida reformar a própria decisão, que aí sim ele remeta esse processo, né, esse recurso para o juízo competente. Então, um parágrafo só com 2 ou 3 linhas já é mais do que suficiente, desde que você mencione expressamente o desejo que você tem do juiz realizar esse juízo de retratação e desde que mencione também esse artigo, que é o artigo 589 do Código de Processo Penal. Já em relação ao prazo, como tem 2 petições, razões e interposição, existe um prazo legal para você interpor esse recurso, para você apresentar essa petição de interposição e outro prazo para que você apresente a sua peça de razões. Então, o prazo para a interposição desse recurso é 5 dias, conforme previsão do artigo 586 do Código de Processo Penal, e o prazo para você apresentar as razões desse recurso é o prazo de 2 dias, conforme o artigo 588 do Código de Processo Penal. Como assim tem 2 prazos? Na prática, né, na prática penal, a prática real lá dos fóruns, é muito comum que o advogado ele apresente a peça de interposição, né, no prazo adequado e depois, né, dentro do prazo das razões, ele apresenta a peça de razões. É uma forma dele ganhar mais prazo com isso. Então, primeiro ele apresenta a peça de interposição e depois apresenta a peça de razões. É claro que ele pode apresentar as 2 peças conjuntamente. Nesse caso, ele vai precisar observar o prazo da primeira peça, que é o prazo de 5 dias, que é justamente o prazo que você deve colocar nas suas 2 petições no seu exame de ordem. Então, presta bem atenção nisso aqui. Você sabe que tem a peça de interposição e tem a peça de razões. Segundo a lei, o prazo para interpor é 5 dias, e o prazo para você apresentar as razões é 2 dias, correto? Aqui no prazo do recurso em sentido estrito. Mas no seu exame de ordem, você vai observar o mesmo prazo, tanto na peça de interposição como na peça de razões. No caso aqui, o prazo de 5 dias. Então você vai colocar esse prazo tanto na interposição como na peça de razões. Por quê? Porque não dá para você minutar no domingo da sua peça, da sua prova, a peça de interposição e voltar lá no domingo seguinte para você minutar a sua peça de razões. Né? Não tem como fazer isso. Então, as 2 petições estão sendo, hipoteticamente, apresentadas no seu processo no mesmo dia. E se você respeitar o prazo da interposição, os 2 prazos estarão sendo respeitados. Né? Você bem sabe que no exame de ordem, pela FGV, eles costumam pedir que você date a peça no último dia do prazo. Então você considera o último dia do prazo como prazo de 5 dias, ok? Que é o prazo da interposição. Essas foram as principais disposições sobre o recurso em sentido estrito. Só que eu preciso falar para vocês sobre uma peça, né, que eu acho que pode vir a ser cobrada nos próximos exames de ordem, que é a irmã gêmea ali do recurso em sentido estrito, que é basicamente as contrarrazões ao recurso em sentido estrito, que em linhas gerais é só a resposta desse rese. Então, quando você, por exemplo, você é advogado, interpõe um rese, interpõe um recurso em sentido estrito, a parte contrária, no caso, por exemplo, o Ministério Público, ele é intimado para apresentar a resposta desse recurso. Afinal de contas, estamos diante de um processo que tem que respeitar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Então você interpõe o recurso em sentido estrito e a parte contrária é intimada para apresentar a resposta desse recurso. Ele vai se defender desse recurso. E esse recurso que a outra parte está apresentando, que a outra parte está juntando no processo, se chama contrarrazões ao recurso em sentido estrito. Então você tem que estar preparado também para minutar essa peça de contrarrazões, porque pode ser que a acusação, que o Ministério Público, né, esteja interpondo um recurso em sentido estrito e desse recurso você deve apresentar as contrarrazões do recurso em sentido estrito. Vou trazer aqui para vocês um exemplo, né? Nós vimos lá que, segundo o artigo 581, inciso 1, caberá recurso em sentido estrito da decisão que rejeitar a inicial acusatória. Então imagine, por exemplo, que o Ministério Público foi lá, ofereceu a denúncia, só que o juiz rejeitou essa denúncia. O que o Ministério Público faz? Interpõe o recurso em sentido estrito. Você, na defesa, né, é intimado, então, para apresentar as contrarrazões
a esse recurso em sentido estrito, onde você basicamente vai rebater aquelas teses que já foram trabalhadas pela acusação, já foram negadas pelo juiz. Então é até uma peça mais fácil, porque estará evidenciada ali na peça as teses que já foram trabalhadas e só resta a você rebater essas teses, ok? Então existe aqui o recurso de contrarrazões ao recurso em sentido estrito, que é basicamente a resposta desse recurso. Aqui também estamos diante de uma peça dupla, só que não falamos aqui em peça de interposição e peça de razões. Falamos em peça de juntada e peça de contrarrazões. Por que não é petição de interposição? Porque você não está interpondo o recurso, você está apresentando a resposta ao recurso. Então a petição é disjuntada e não é petição de razão, não é petição de razão, a segunda, porque não são as razões, e sim as contrarrazões, né? Então o nome da sua peça vai ser contrarrazões ao recurso em sentido estrito, tanto na petição disjuntada como na petição de razões do seu recurso. O fundamento legal, todavia, não será o 581, um dos seus incisos, e sim o fundamento que fundamenta a resposta desse rese, que é o 588 do Código de Processo Penal. As teses são basicamente as mesmas, né, que são aquelas teses relacionadas às razões pelas quais o juiz decidiu dentro daquelas hipóteses do 581. Só que agora você vai rebater aquilo que for alegado no recurso em sentido estrito da parte contrária. Em relação aos pedidos, como você está no lado oposto, existem alguns pedidos que você deve fazer, né, no sentido de rejeitar aquele recurso. Então, na sua peça de juntada, você pede que essas contrarrazões sejam recebidas, no caso, as suas contrarrazões sejam recebidas, processadas e remetidas ao juízo competente, ao tribunal competente, ao passo que na sua peça de contrarrazões, no final, lá nos pedidos, você pede que o recurso, né, da parte contrária não seja provido, o não provimento mantendo-se integralmente a decisão do juízo ACO. O prazo é exatamente o prazo de 2 dias previsto lá no artigo 588 do Código de Processo Penal. Pessoal, a peça de rese é muito importante no seu estudo da segunda fase do exame de ordem. A peça que vira e mexe é cobrada pela banca e o estudo tem que ser levado a sério, porque a chance de cair isso aqui é muito grande. E caso você queira aprofundar o seu estudo, não só em relação ao rese, mas em relação a outras peças, nós temos nosso curso de segunda fase. Lá eu resolvo casos práticos profissionais, eu mostro para você como que essa peça fica minutada, eu trabalho com você ponto a ponto dessas peças em videoaula, tem simulados, tem mentoria individualizada, você aprende a minutar do absoluto zero todas as peças práticas profissionais que podem cair no seu exame de ordem, e não só ensinamos as peças, mas ensinamos os fundamentos básicos do direito penal, a maneira que você pode então pensar como advogado. Nós ensinamos você a pensar como advogado criminalista na sua prova, né? Passando por toda a base do penal, passando por toda a base do direito processual penal também. Então, se quiser aprofundar, temos esse curso, você pode conhecer clicando aqui no link que está na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ademais, se você não curtiu essa aula ainda, não curtiu o vídeo, curte aí porque me ajuda de verdade, me ajuda muito. Também se inscreva no canal caso você não é inscrito e deixa aqui embaixo um comentário se você gostou para fortalecer o nosso algoritmo aqui, ok? No canal temos vários outros vídeos sobre segunda fase, temos uma playlist aqui só sobre peças e conteúdos de segunda fase, e nos siga também lá no Instagram, @prof.cebrian, tem muito conteúdo bacana lá para vocês, ok? Essa foi a nossa aula de recurso em sentido estrito, espero que eu tenha ajudado você, aguardo você na próxima, te vejo na próxima aula, até lá, fui!